multidão dos que creram, era só o coração. E a alma, uma semente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Todos nós, sempre, grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Juntos, a multidão dos que creram, era só o coração. E alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. povo de Deus, sal e luz. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome da tua glória. Exaltado sejas tu no coração, na mente, na vida, nas decisões, nos pensamentos, nos arrependimentos e nos compromissos de ser de cada um de nós. Enche-nos agora do Espírito Santo e de luz simples do Evangelho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu quero que você leia aqui comigo, em Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ler do verso 45 em diante. É a narrativa da morte de Jesus na cruz. Mateus 27, de 45 em diante. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, circunstantes, correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, morreu, ou seja, entregou o Espírito, expirou. Eis que o véu do santuário de Jerusalém, que estava a cerca de 1,5 quilômetro dali, lá dentro, no templo enorme, o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, um véu grosso,
espesso, não rasgável, enorme. Rasgou-se, todavia, em duas partes, de alto a abaixo, do céu para a terra. Rasgou-se o véu. Veio rasgando, assim como a cruz rasgou do céu à terra todo o véu de separação entre Deus e os homens. Assim foi simbolizado pela implicação da cruz, que todos os véus de mistério, de separação, de afastamento, de especificação sacerdotal para entrar no lugar para orar, tudo isso acabou. Acabou o santuário, acabou o véu, acabou o sacrifício, acabou o sacerdócio humano em favor de outros. Acabou isso tudo. Morreu a religião. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitos. O centurião romano, que presidia a execução, e os que com ele estavam e guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de terror e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, amigas dele, observando de longe. Eram as mulheres que tinham vindo, seguindo desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e de João. Ouçam, quando ele entrega o Espírito e ele expira, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Chico, eu esqueci de dizer que as crianças poderiam ir. Já foram? Já. Obrigado. Mas se alguma outra criança quiser ir, papai e mamãe podem levar até ali, que as titias estão esperando para resgatá-las. Tá bom? Agora olhem aqui para mim. Esse é um texto, uma narrativa da Escritura que acabou se transformando apenas em cenografia da crucificação. E ficou perdida e parada aí, como efeito especial da cruz. Como efeito especial da cruz, o véu do santuário de Jerusalém, que fazia esse véu aqui ser um guardanapo de qualquer restaurante bobo, a soma de todos esses panos aqui não davam nem para comparar, porque tratava-se de um véu grosso e espesso, de material estilo veludo, entrançado, não rasgável. Esse aqui, a gente enrola e já dá para todo mundo subir num prédio, não vai rasgar, de tão forte que é. Aquele lá era muitas vezes mais denso e espesso. A 1,5 km dali, quando Jesus, pendurado na cruz, expirou,
o véu do santuário de Jerusalém se rasgou. Era o véu que separava o santo lugar onde os sacerdotes faziam oferendas do cotidiano e o santo dos santos, aonde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, para oferecer um único sacrifício lá dentro pelo pecado do povo. E ele mesmo entrava amarrado com uma corda, porque temia-se, como já tinha havido antes na história de Israel, um caso precedente, de um sumo sacerdote que infartou dentro do santuário, do Santo dos Santos. E o rito da religião não permitia que ninguém entrasse lá, porque iria sujar o Santo dos Santos. Você veja como a religião é. Sujar o Santo dos Santos. Está o pobre do sacerdote infartando e morrendo. Mas ninguém entra. A gente entra, não, vai sujar o Santo dos Santos. Nossos pés são impuros. E o pobrezinho morrendo e morre. Aí depois vem um vaqueiro lá, qualquer, e laça o bicho lá. Puf! Aí, poxa... Dali para frente eles se precaveram e o sacerdote entrava com um pano amarrado para que, se ele demorasse a voltar, o pessoal puxasse para fora. Ritos. Outra coisa que se diz é que o véu foi rasgado de alto a baixo, do céu para a terra, que é extremamente simbólico. A terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e corpos de santos, de homens e mulheres de Deus que dormiam no pó da terra, ressuscitaram. E entrando na cidade de Jerusalém, 3 dias depois, após a ressurreição de Jesus, apareceram a muita gente. Aí você diz, bom, são efeitos especiais maravilhosos, dignos da crucificação de Jesus. Terminou com essa retumbância spielbergiana. Mas não tem nada a ver com isso. Cada coisa que lhe aconteceu carrega um significado para mim e para você. O que é que Jesus realizou dentre a indescritibilidade das implicações mais amplas da cruz? O que é que ele realizou de modo tão primário, tão básico, tão essencial, que está afirmado com linguagem simbolizada, teatralizada, carregada de fenomenologia natural, humana, misturada com eventos de natureza sobrenatural? O que é que esses efeitos especiais querem nos dizer? Que efeitos especiais a cruz gerou? Certamente que não foi terra tremendo, rochas se fendendo, véus se rasgando. Os verdadeiros efeitos especiais da cruz são aquelas coisas que têm nessas realidades descritas como cenografia histórica apenas simbolizações para nós. A mais poderosa de todas elas é essa que nos dá conta de que toda separação entre os homens e Deus só pode ser resolvida de Deus para o homem. Só pode ser rasgada do alto a baixo. Só pode ser solucionada do céu para a terra. Só pode ser manifesta do absoluto para o relativo. Do eterno para o temporal. Só pode se manifestar como iniciativa divina na direção dos homens. Não, você fica calado agora aí, me ouça caladinho até o fim, tá bom?
Glória a Deus, eu sei o que é. Nervoso é outra coisa e comigo não tem brincadeira, tá bom? Eu estou nessa estrada há muitos anos. Quando é demônio, eu mando sair. Quando é nervosismo, eu mando calar. E quando está demais, eu digo não está na hora. Tá bom, amigo? Então, fica quietinho e ouve a palavra. Então, deixa ele falar no teu coração e fica caladinho, tá bom? Se não for de cima para baixo, se não for do céu para a terra, nada, absolutamente nada acontece entre nós. É um paradigma absolutamente distinto e diferente daquele que a religião estabelece. A religião faz o véu, a religião pendura o véu, a religião determina a separação, a religião diz quem entra e quem não entra, a religião veda e produz um mistério para os outros que é acessível apenas a ela e àqueles aos quais ela designa. A religião fecha o caminho, impede o olhar, não permite a penetração do homem comum à presença de Deus, do santuário de Deus, para orar a Deus. Ela não faz concessão de entra e sai e acha pastagem. Ao contrário, na religião, tudo tem que ser absolutamente determinado por aqueles que a controlam e a decidem e a definem. Em Cristo, na cruz, no entanto, se estabelece um outro paradigma. Nenhum homem é mais seu mediador em relação a Deus. Nenhum. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seu marido, nem ninguém que você chame de meu pastor, de meu sacerdote, de meu intercessor, ninguém. O véu foi rasgado por Deus e não por homens. Como diz o escritor de Hebreus, hoje, tenhamos firme esperança e entremos com ousadia no Santo dos Santos, de nenhum templo humano, mas do santuário celestial, que não é uma construção de uma nave-mãe de culto, não. O santuário celestial é aqui. Aqui está o reino de Deus. Aqui está o santuário celestial, onde eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Qual é o homem que vai entrar em mim para fazer mediação de Deus comigo, se o santuário de Deus está em mim e em você? É você com Ele. É Ele com você. E foi rasgado de alto a baixo em duas partes, para homem nenhum refazer. A porta está aberta para todos, para qualquer um, sem condições pré-definidas nem pré-determinadas. Está aberto e facultado. Aquele que entrar, entrará e sairá e achará pastagem. E como disse o escritor de Hebreus, tenhamos forte ousadia para entrarmos sem medo, porque a âncora da nossa esperança já foi jogada por Jesus para além do véu, de modo que aquela corda que amarrava o sumo sacerdote, que o puxava de lá, Jesus transformou numa âncora. Não é para puxar ninguém, é para segurar todo mundo preso lá. Preso na graça dessa salvação. A âncora da sua segurança, Jesus jogou para dentro do santuário de Deus, de modo que ninguém tire você de lá. Mudou tudo.
não é para puxar alguém. Jesus inverteu a ordem e disse: vai a minha âncora contigo. Vá. Ele me arpoou no trono de Deus para sempre. E eu e você estamos lá. E de lá ninguém nos arranca. Como ele diz, ninguém o tirará das minhas mãos. Tenhamos, pois, esta viva e nova e santa esperança. E entremos confiadamente nos santos do Santo dos Santos, onde Jesus, como sumo sacerdote, nos precedeu para sempre. E se condói de mim. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Com efeito, nos convinha, como diz o escritor de Hebreus, um sumo sacerdote como esse. Conhece fraquezas, humanidade, ambiguidade humana, dor humana, porque ele mesmo viveu todos os processos da nossa relatividade, atravessando-os sem pecado, mas sabendo na carne o significado de ser gente. E Ele é quem intercede por você. Você acredita nisso? Então por que você pede oração forte para pastores por aí? Quem faz isso não acredita ainda. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, por que você fica perturbado quando alguém diz que se você faltar a alguma reunião de alguma igreja, você vai perder a bênção? Isso é porque você não acredita nisso. Você crê nisso? Quem crê nisso não recebe maldição de mais ninguém. Eu estou ancorado no trono de Deus, quem me amaldiçoará? Você crê nisto? Quem crê nisto não pede acesso à presença de Deus. Quem crê nisso sabe que vive em Deus. Você crê nisto? Quem de fato crê nisto, anda na terra se sabendo também um habitante ininterrupto da eternidade. O véu se rasgou de cima a baixo. Não foram mãos humanas, nem foi iniciativa da terra para o céu. Tudo que concerne ao Evangelho vem do céu à terra. Vem de Deus para mim. É graça para eu acolher. E uma vez que uma afirmação simples e singela desta, que diz, quando ele expirou, o véu do santuário de Jerusalém se rasgou, de alto a baixo. Entendeu que não há mais nenhum homem que seja mediador entre o homem e o homem. Entendeu que não existe nenhum templo, nenhuma instituição, nenhum sacerdócio, nenhuma filosofia, nenhuma conjunção doutrinária, nenhuma construção, sistematização humana que tenham que ser compreendidas por você para que você tenha acesso a Deus, porque seria uma contradição. Ele rasgou sem doutrina nenhuma, por amor absoluto o véu, de cima para baixo, para que eu entre e para que você entre e para que todos nós sejamos ancorados hoje, já na eternidade. A terra tremeu, diz, porque a cruz gera todas as relativizações do chão que a gente chama sólido. Eu agora sei, por causa da cruz,
que a minha solidez não está em nada que eu chame de rocha nesse mundo. No outro nível, as rochas da terra se fenderam, não suportam o solavanco da existência, sobretudo, não suportam a invasão de Deus no mundo. A terra não suporta essa presença. Mas aqueles que passam pelo santuário e que creem que a porta está aberta, veem nas relativizações da terra, nos tremores planetários, apenas sinais desse tempo e dessa hora onde a ressurreição acontecerá. Pois se diz que muitos corpos de gente santa que dormia no pó da terra há milênios, não se diz quem foram esses que levantaram, mas não me admiraria em nada se Adão, Eva, Enos, Abel, Noé, Daniel, Davi, Samuel. Só se diz muitos corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram. O grito da cruz que rasga o santuário arromba a sepultura e ressuscita mortos. E aí tem uma delicadeza de natureza espiritual do Evangelho que cria uma espécie de parcimônia de adoração em relação à própria ressurreição de Jesus, quando diz: no entanto, esses santos que levantaram-se do pó da terra esperaram para entrar em Jerusalém apenas depois da ressurreição de Jesus. Apenas depois. Porque Cristo vem primeiro. Ele é a primícia de todas as coisas. Ele entra antes, ele sai antes. Ele é o capitão da nossa salvação eterna. E de todos os homens. E eles entram na cidade santa. O que me fala de uma coisa maravilhosa, que é o fato de que quando a voz do Cordeiro penetra a gente, não importa onde a gente esteja, não importa em que pó você esteja deitado, não importa em que sepultura você tenha sido sepultado, não importa quantos anos você esteja sendo dado como morto, na hora que essa voz chega e que rasga do céu à terra todas as mortalhas e todos os impedimentos, mortos se levantam. Hoje aqui, entre nós, esse véu que já está rasgado, esse grito que já foi ouvido, esses efeitos especiais do milagre da ressurreição que já se consumaram, estão, todavia, todos eles disponibilizados como experiência para mim e para você hoje. Não como uma experiência que vai se repetir como fenômeno histórico, mas como uma experiência que se repete e quer se repetir todos os dias como um fenômeno espiritual na nossa consciência. Para que a gente acorde todo dia e não deixe que nenhuma culpa nos impeça de atravessar e entrar
e passear no Santo dos Santos. Eu sou filho de nenhum impedimento, você também. A porta está aberta. Entre. Por que você fica dependendo de terceiros? Por que você diz, sem o meu sacerdote, eu não sou ninguém? Se eu não for para uma reunião com 3 ou 4, eu não vou ser ouvido. Se aquela pessoa que eu acho que tem vida com Deus não orar por mim, eu mesmo não serei ouvido. A cruz acaba com o esmagamento da nossa autoimagem, provocada pela pecaminosidade introjetada em nós pelos esforços degradantes da religião. A religião é que precisa que você seja uma porcaria, um nada, um ser sem oração, um ser sem intercessão, um ser sem voz, um ser sem confiança, um ser sem intrepidez, uma pessoa sem âncora da alma lançada em Deus. Porque a religião é que vive de vender pedágios, acessos, turismos na graça, devolvendo você a sua sempre insignificante posição de pedinte de homens que peçam por você. Isso morreu na cruz, minha gente. Isso morreu na cruz. Você ora, você pede, a senhora se achegue com forte esperança. Não há ninguém aqui que tenha uma oração mais penetrante do que qualquer outra pessoa aqui. Oração não é um modo articulado de falar, é só o modo sincero de ser. Isso é oração. Em nome de Jesus eu espero de coração que você tenha entendido que todos os caminhos são seus. A cruz abriu todas as portas, rasgou todos os véus, tirou todos os impedimentos, dessacralizou todos os templos, dessacerdotalizou todos os sacerdotes profissionais e existencializou todo gemido humano como uma liturgia que Deus recebe. Não deixe que ninguém tire esse tesouro da sua vida. Ele é seu. Foi comprado na cruz. É um privilégio. Você não precisa chamar ninguém para expulsar demônio nenhum na sua casa. Creia que o véu está rasgado e que você foi ancorado no trono da graça. E com ousadia e viva esperança, fale com Deus e expulse demônios. Fale com o Pai, abrace homens, ore pelo próximo. Você não faz parte de uma categoria de sub-redimidos. Deus só tem redimidos únicos. E todos eles se tornam diante do Pai como o Filho é. Aí você diz, eu vim hoje aqui para ouvir isto? Eu espero que sim. Porque se nós estivéssemos crendo nisso, o comércio da fé não existiria como existe entre nós. Ele só existe porque as pessoas não creem nisto. As religiões só têm o poder de controlar, encabrestar, marionetar, se tornarem ventrílocos de homens, porque a maioria que diz que crê em Jesus não toma posse do que Jesus fez jamais. Alguns até por conveniência, porque são tão preguiçosos e covardes existencialmente,
que preferem eleger alguém para que seja o seu intercessor e sacerdote diante de Deus, a trágica notícia é que ele não conseguirá ser. Ele não é. Você tem que se apresentar. Você anda sendo esperado faz tempo. O véu se rasgou e você não entrou até hoje. Você não entrou? Se você ainda tem medo de morrer, porque quem passou, entrou no véu, já sabe que está ancorado na eternidade, passou da morte para a vida, a morte já não o mata mais. Quem não entrou é aquele que ainda imagina que existem estruturas humanas que representam a Deus por ele, e ele então recorre a tais estruturas para que Deus atenda a burocracia dessas instituições e socorra o pobre coitado. É patético, não tem nada a ver com a Dilma. Não tem nada a ver com o eixo monumental e os ministérios da burocracia desgraçada. Jesus é o anárquico eterno que disse: invadam o palácio da minha eterna alvorada. Sentem-se no trono, é de vocês. De vocês para sempre, sentem no trono. Porque aquele que perseverar até o fim, ele disse, assentar-se-á no trono comigo. A porta está aberta. Agora olha aqui para mim. Por que que eu tenho as ousadias que eu tenho, espiritualmente falando? Eu sou um cara de pau eterno. Passei peroba da graça de Deus na minha cara em julho de 1973, quando Jesus me convenceu de que eu estava nele, que ele estava em mim. Daquele dia em diante, eu não pedi mais a ninguém para fazer nada por mim diante de Deus. Já pedi a algum de vocês aqui? Quem tem essa história? O Caio me ligou e disse, olha, faz isso por mim. Eu peço, eu me ajoelho, é comigo e com Deus. E eu creio que eu e Deus somos tudo o que precisa para resolver qualquer coisa. Sinceramente, não é por causa de mim, é por causa dele, que rasgou o véu e disse, quem crê está dentro, sente no trono. Você está sentado nas regiões celestes em mim, diz o Senhor. E eu criei de todo o coração. E é só isso que eu vejo que faz a diferença entre um ser humano andando com Deus e um ser humano pedindo socorro a outros seres humanos o dia inteiro. É a falta dessa convicção. Que não é glória de ninguém, é graça para todos. A gente só não vive nessa intrepidez ousada porque deixamos que a nossa consciência de filiação realizada por Jesus na cruz seja relativizada por todas as falas de dependência patrocinadas pela religião que vive da nossa carência vinculada aos controladores de almas e que cirzem e costuram de baixo para cima o véu do santuário numa blasfêmia que não cessa e põem-se na porta como porteiros para a entrada, dizendo, me contribua comigo, ou creia na minha oração, ou venha a este lugar, porque neste lugar Deus opera. Aí reedificam os templos que a cruz derrubou e fazem milhares de pessoas não usufruírem o privilégio
de deitarem e rolarem no santuário celestial, porque já está tudo feito e consumado. Eu quero propor uma experiência a vocês, só para a gente concluir. Aqui não vai ser meio confuso, tem muita coisa espalhada, senão eu ia pedir para você. Todos os que estando aqui guardam no coração ainda aquela dúvida religiosa que faz você, ao invés de se ajoelhar e orar, dizer: quem é que eu vou pedir para interceder por mim? Essas dúvidas que fazem você, ao invés de crer, se levantar e ir, dizer: vou procurar uma profetisa, um profeta, para saber se devo ir ou não. Essas dependências que fazem de você até hoje morrer de medo de praga de pastor. Isso tudo é paganismo de corações que ainda não aprenderam a consciência livre, coberta pelo sangue do Cordeiro, e que podem atravessar, entrar e sair, porque já estão ancorados ao trono de Deus, e daí ninguém arrancará você, nem você mesmo terá esse poder, na graça de Deus. Você tem o poder de fazer um monte de idiotices, o que com efeito você tem feito caprichadamente. Mas ou a consciência vai se acender, ou o amor de Deus vai te espancar com tanta graça que você vai entender. E disso eu entendo um pouquinho. Quem creu no que foi dito? Quem creu nesta minha pregação? Levante uma de suas mãos. E a quem foi revelado esse braço do Senhor? Levante a sua mão. Pois ele subia como um renovo. Olhamo-lo e não havia aparência nem formosura. Com efeito, ele era desprezado e o mais rejeitado de entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Nós o desprezamos e dele não fizemos caso. Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores todas. Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, amaldiçoado, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O véu do santuário foi rasgado. Você está dentro ou você está fora? Jesus colocou você dentro. Você se enganou tanto que acabou hoje do lado de fora. É um fora ambíguo. É ambíguo porque diante de Deus você está lá, diante de você não está. Deus diz: meu filho, você está aqui, eu te botei aqui. Você diz: eu creio em Jesus. Amém? Se eu creio em Jesus, ele disse: onde eu estou, estareis vós também. A tal ponto que Paulo não espera nem a ressurreição acontecer e diz: já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A desgraça é essa. Diante de Deus eu já estou, mas para você mesmo você não está. Aí você não usufrui. O que feito já está. Olha aqui para mim, só para concluir. Isso que eu estou dizendo aqui a você, se for internalizado com sinceridade, milhões de coisas mudam à volta. Milhões.
todos os paradigmas das nossas interpretações seriam radicalmente transformados. Nossa insegurança daria lugar à segurança, nosso medo daria lugar à ousadia, nossa covardia se tornaria intrepidez, nossa titubeância se transformaria em firmeza, e as nossas apostas em relação a Deus se transformariam todas elas em certezas e em garantias. Aí você acha que isso não muda nada? Muda muito mais do que o que acontece entre o dia e a noite, entre a luz e as trevas. Só depende de você. Vamos ficar em pé e vamos orar. E se alguém que está hoje aqui ouviu essa palavra, quer parar com essa história de não crer que está feito, e quer dizer: Jesus, eu me assento no colo da tua graça para sempre, ninguém me tirará daqui, nem eu mesmo. Eu entendi, e na minha vacilação eu repreenderei a minha claudicância e ficarei ancorado pela fé na graça de toda essa segurança. Se o Espírito de Deus e Ele mesmo falou isso com você, e você quiser orar comigo, e nós orarmos uns pelos outros, dá uma subidinha por aqui, vem até aqui à frente, até aqui em cima comigo, agora. Ou por ali também, enquanto a gente canta uma canção. Em tua presença reunimos-nos aqui. Se você quiser, venha. Tua Você face que até hoje e rendemos não tomou essa posse para você. pois um dia Venha tua pela morte fé. trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Todos nós Reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Todos nós. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. O véu que separava. Separava com força, nunca mais. A luz que Outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
O véu que separava já não separa mais. Aleluia. Se você quiser vir, enquanto a gente canta só essa estrofe, mais uma vez, você pode vir. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Deus te abençoe. Jesus, que nunca mais ele aceite nenhuma ideia de separação entre ele e ti. Ele está ancorado no teu trono de graça para sempre. Ajuda-o a crer e a não duvidar, em nome de Jesus. Você, minha querida filha, está pago, feito. Você está sentada no colo do Eterno. Nunca mais duvide disso, em nome de Jesus. E que a graça de Deus nada te separa do Deus, agora e para todo sempre. Eu sei que ela sabe que é tua, que o coração dela se apegue a esse tu eterno com o teu amor, e que nada para o resto da vida dela suscite qualquer dúvida a esse respeito, que ela duvide de estar viva, mas não duvide de estar em ti jamais, em nome de Jesus. Pai, Ele é teu, Ele sabe que é. E não deixa que nenhuma angústia psicológica, nenhuma culpa, nenhuma relativização dele mesmo, nenhuma autoimagem negativa por qualquer fracasso pessoal dele, o faça pensar que ele não está diante de ti. Ele está, ele é. Dá-lhe essa confiança, planta a rocha eterna no coração dele, em nome de Jesus. Senhor, ele é tão novinho, vai viver muitos anos. Permite que ele hoje, ainda tão novo, creia que nada pode arrancá-lo das tuas mãos. Nada. Ele é teu e ninguém tira esse filhinho da tua mão. Nem anjos, nem demônios, nem religião, nem culpa. Ele é teu para sempre. Fica firme, meu filho. Senhor Jesus, por favor, ela já se decepcionou tanto, com tanta gente, com tanta coisa e com ela mesma, que às vezes ela se sente com dificuldade para crer que seja possível
Mas eu te digo, minha irmã, não tem nada a ver contigo. De ti para Deus é impossível mesmo, de mim para Deus nada acontece. Mas fique tranquila, porque foi feito dele para com você. Foi ele que fez. Ninguém vai desfazer. Você crê nisso? Tome posse. Não duvide nunca mais. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, por favor, de confiança, com nenhum temor, coloca ousadia e fé no coração dele. Traz, irmão, não volta atrás por nada. Nós não somos daqueles que retrocedem, em nome de Jesus. Não somos. Minha filha querida, Morganinha, preciosa do Pai, você está sentada no colo do Pai eterno. Regozije o seu coração. Regozije o seu coração. Sua esperança não nasceu de ninguém na terra que tenha rasgado esse véu. Ninguém fez isso por você. Foi Jesus que fez. Confie no que vem do céu para você, Morgana. Não deixe seu coração se perder nos horizontes turvos da nossa história humana. Olha para o alto, de onde vem todo o teu socorro e onde está todo o teu tesouro. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, tu sabes o que está aqui dentro dela. E todas as feridas e frustrações, tristezas, mágoas, dúvidas, descrenças, desapontamentos, enganos que ela sofreu com os homens. Ajuda agora a andar com as próprias pernas, olhando para o alto, para o véu rasgado, para a promessa que não falha, porque ela é tua. Ela é sacerdotisa de si mesma na presença do sumo sacerdote eterno que é Jesus. Ela fala e tu ouves, e assim está determinado para sempre. Que a alegria dela seja completa, em nome de Jesus. Senhor, fortalece o coração dela, da tua filha, as emoções machucadas, feridas, abusadas, que geraram nela revoltas, tristezas, desconfiança de pessoas. Restaura a alma dela no teu amor. Enche-a de grande alegria no Espírito Santo, que seja mais forte do que qualquer tristeza que ela prove na vida. Que a alegria do teu Espírito nela sobreponha-se a todas as frustrações normais do nosso cotidiano. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui teu filho, fortalece-o, enche-o do Espírito Santo, dá-lhe a alegria de ser teu e vence nele esse titubeio que lhe chega ao coração quando ele fica na dúvida entre as melhores ideias dele
E a obediência simples à tua palavra permite que ele escolha sempre o caminho, a vereda menos percorrida, o Evangelho nele, em nome de Jesus. Amém.